1 Coríntios capítulo 11, vamos ler do verso 23 até o verso 26. É o texto que lemos habitualmente na ceia. Eu tenho aqui a versão NVI. Vou ler aqui na minha versão. Quero pensar aqui nessa noite sobre o tema Até que Ele Venha, né? Que é uma declaração do próprio apóstolo Paulo quando ele fala aqui sobre a ceia do Senhor. Diz assim: assentado como estamos, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. A ceia, ela vai nos colocar em dois grandes acontecimentos da fé cristã. Esses dias eu pensei bastante, essas duas coisas que podemos dizer que são fundamentos da fé, né? Se essas duas coisas não existissem, a fé cristã estaria em perigo, né? E se alguém não crer em alguma dessas coisas, a sua fé, sem dúvida, está em perigo, porque ela vai nos apontar para o passado e vai falar da morte e da ressurreição de Jesus. Mas ela também vai apontar para o futuro, uma promessa de que Jesus vai voltar de uma forma gloriosa para buscar a sua igreja. Amém, irmão? Nós precisamos, ter isso como algo que a gente anseie que aconteça. Então, Jesus vem buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E quando nós participamos desse momento aqui de celebração, nós, quando olhamos para a cruz e quando celebramos a ceia, nós olhamos para a cruz. Pensamos na nossa comunhão, na nossa relação hoje com o Senhor e pensamos também na volta do Senhor Jesus. A ceia, ela é um memorial, é uma ordenança que Jesus nos deixou, mas ela é um memorial. O pão e o suco de uva aqui, eles não têm nenhum poder especial, eles não conferem nenhuma graça especial a ninguém, mas eles simbolizam o corpo de Jesus que foi entregue por nós naquela cruz e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, eles são simbólicos, mas não há nenhum poder neles. A ceia vai nos remeter exatamente para a cruz, porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho, não existe vida com Cristo se nós não olharmos para a cruz. E o texto fala exatamente sobre isso aqui, quando Paulo ensina aquela igreja de Coríntios acerca da ceia. A ceia nos lembra de um Cristo que morreu e que ressuscitou. Esses dias eu pensava sobre isso, sobre o grande amor de Deus por nós. Não sei se você consegue dimensionar aqui daquilo que Deus fez por mim e por você. O sentido, o significado e a dimensão do amor de Deus por mim e por você. Um Deus que criou todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Quando nada existia, Ele criou todas as coisas. E a Bíblia nos mostra que Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Que haja luz, que haja terra, que haja animais, que haja plantas. Então, Ele foi dando a ordem, todas as coisas foram sendo criadas. No sexto dia, Ele coloca a sua própria mão, né? Porque Ele faz ali
do barro, um homem sopra nas narinas, né, daquele boneco que ele fez, seu espírito, e o tornou alma vivente. E a Bíblia diz que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Depois ele cria a mulher. Então, existia no jardim do Éden uma grande harmonia, né, na criação de Deus. Já viu quando você idealiza um projeto, quando você idealiza uma coisa, e aquilo se concretiza, né? Você pensa na construção de uma casa, ou na elaboração de um quarto, de um escritório, de alguma coisa. Quando aquilo termina, você visualiza, né, o teu projeto que foi concluído, aquilo te traz uma satisfação, te traz uma alegria. Eu penso que não é diferente no coração de Deus. Ele fez todas as coisas e Deus estava tão feliz que ele descia todas as tardes ao jardim do Éden para uma conversa, né, para um relacionamento com aquele homem e com aquela mulher, né? O que eles conversavam eu não sei se Deus perguntava a ele, qual o nome que você deu àquele animal ali, qual o nome que você deu àquela planta, mas existia uma comunhão. Mas, infelizmente, essa comunhão foi quebrada a partir do momento que o homem desobedece, que o homem peca, que o homem come de um fruto que Deus havia dito que ele não poderia comer. Era proibido, se ele comesse, certamente ele morreria. E a morte não era apenas uma morte física, mas a pior consequência foi a morte espiritual, o afastamento desse homem que vivia uma plena comunhão com Deus, agora estava afastado do seu Criador. E a partir dali, Deus estabeleceu um projeto, né, que conhecemos, que é um projeto para salvar esse homem, para resgatar esse homem. Uma coisa que mais me impressiona é que Deus poderia, né, destruir o projeto inicial e fazer um novo. Com a mesma palavra que ele criou todas as coisas, com a mesma palavra ele podia dar uma ordem e que tudo terminasse. Ele podia construir um novo projeto. Ele podia construir novas pessoas. Mas ele estabeleceu um plano para resgatar esse homem. E o que mais impressiona nesse amor de Deus é que ele não estabeleceu ninguém para que esse projeto fosse consumado. Ele não pediu a nenhum anjo, ele não pediu a nenhum homem, ele não pediu a nenhum outro ser, mas ele mesmo deixou a sua glória, o seu trono, se tornou um homem como eu e você, para morrer numa cruz. Às vezes, irmãos, quando nós falamos que precisamos ser humildes, e a Bíblia diz que nós precisamos ser humildes. Eu penso que, né, não pensa num nível de humilhação tão grande como a de que Jesus se submeteu. Porque ele deixou, o seu trono, ele deixou toda a sua glória, a sua majestade, se esvaziou de tudo isso, por amor a mim e a você. Ele se tornou um homem como eu e você. Nasceu de uma maneira especial, no sentido, ele não foi gerado de uma relação de um homem e de uma mulher, mas ele foi colocado pelo Espírito Santo dentro de Maria, e ela concebeu a Jesus, e ele nasceu, e celebramos o nascimento dele, né? Os anjos anunciaram de que Jesus havia nascido. Mas o que moveu Deus a dar o seu próprio filho? Ele deixaria de ser Deus? Não. Ele perderia a sua glória? Não. Deus perderia o controle de alguma coisa se nós fôssemos todos para o inferno? Não. Nada mudaria naquilo que Deus é. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é o próprio amor. E o amor faz isso, né? O amor é incondicional. O amor é sacrificial. E esse amor fez com que ele enviasse o próprio Filho neste mundo para morrer no nosso lugar. E Jesus nasceu exatamente com esse propósito.
E a ceia vai nos lembrar exatamente desse sacrifício. O pão nos lembra o corpo de Jesus que foi entregue por nós. O cálice nos lembra o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E nós não temos como pensar na morte de Jesus na cruz, senão também nos lembrarmos da sua ressurreição. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele não está no sepulcro. Os ossos de Jesus não estão expostos em lugar algum, porque ele vive, porque ele venceu a morte. E a ceia vai nos trazer essa memória. Interessante que nós podemos celebrar a ceia em qualquer lugar. Por quê? Porque nós não temos um túmulo para celebrar a morte dele. Porque o dia, né, de que alguém morreu, um famoso alguém, as pessoas têm o hábito de visitar os túmulos. Tantos líderes religiosos têm seus túmulos, todos eles, aqueles que já foram, são visitados, alguns reverenciados, mas estão mortos. Os ossos daquela pessoa estão ali. Mas o nosso Salvador, não. Ele vive. Ele ressuscitou. Por isso, quando celebramos a ceia, trazemos à nossa memória a sua morte, mas trazemos à nossa memória a ressurreição dele. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que um novo e vivo caminho foi aberto através do sacrifício de Jesus. Por amor a mim e a você, querido. Eu vou dizer para você que a grande questão da dimensão do amor de Deus não está no tamanho, claro que vai revelar ainda mais o tamanho desse amor, é como eu estava, como ele me encontrou. Por isso que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, né? Porque eu não o amava, até porque eu não o conhecia, eu não tinha comunhão com ele. Pelo contrário, eu vivia de uma maneira que desagradava a ele, porque eu estava distante dele. Não me importava com ele. E Jesus veio a este mundo e morreu, manifestou o seu amor, né, por pessoas que não estavam olhando para ele, que não se importavam com ele, que não tinham um relacionamento com ele. Eu costumo dizer que ele não fez uma estatística, né? Porque às vezes a gente, quando entra num projeto, você faz uma estatística, será que vale a pena? Mas a Bíblia diz que uma alma vale a pena. E ele veio, simplesmente ele veio e morreu. Mas sabe que às vezes nós nos esquecemos disso, irmãos? Sabe que às vezes a nossa caminhada, as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa falta de zelo, aquilo que diz respeito ao reino de Deus, as coisas dele, o nosso comprometimento, o nosso compromisso, aí parece que nós nos esquecemos aquilo que ele fez por nós. Parece que nós desconsideramos isso. E o preço que ele pagou, um preço que não há moeda, né, que possa se comparar a isso. Você juntar todo o ouro do mundo, você juntar todas as pedras preciosas do mundo, não paga aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço. O alto preço foi a sua própria vida, por mim e por você naquela cruz. Por isso, nos reunimos aqui para a ceia. Por isso que vamos viver esse momento aqui. Quando a gente segura o pão, segura o cálice, nós precisamos não só nos lembrar daquilo que Jesus fez, mas precisamos reconhecer aquilo que ele fez por nós. Nós precisamos olhar para a nossa vida. E eu preciso pensar, né, de quando Jesus está me olhando, segurando o cálice e o pão, o que ele vê? Vou dizer para você uma coisa. Ele vê um filho amado. Apesar do seu erro, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, ele continua nos amando.
mas Ele quer sempre ter um relacionamento conosco, mais, sabe, mais profundo, mais estreito. Ele quer se revelar ainda mais, mas isso não depende dele, depende de mim e de você. Jesus diz que nós amamos a Ele quando obedecemos os seus mandamentos. Né? E é isso que Jesus espera de mim e de você. Eu vou chamar o ministério para subir. Nós vamos, nesse momento, distribuir os 2 elementos que vai nos remeter exatamente para a cruz, para a morte e ressurreição de Jesus. E que esse seja um tempo aqui de reflexão para você. Enquanto adoramos ao Senhor, enquanto distribuímos aqui, os nossos diáconos vão distribuir o cálice e o pão, você possa refletir sobre aquilo que Jesus fez por você. E que haja no seu coração gratidão, mas que haja em você aqui nessa noite reflexão da sua relação com o Senhor. Será que você não está sendo grato com Deus? Quantas vezes, querido, a nossa incredulidade significa que nós estamos sendo ingratos com Ele, né? Quando nós não confiamos nele, quando achamos que Ele não está em controle, quando achamos que a nossa vida parece que está, né, sem controle, parece que Deus se esqueceu de mim. Ele jamais se esquece de você, porque Ele é o seu Pai. Ele está no controle da sua vida, e Ele tem o melhor para você, querido, porque Ele te ama, porque Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Então, que esse seja um tempo de reflexão, e que você apresente ao Senhor a sua vida como um sacrifício, como na semana passada nós falamos aqui, né? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você que nos visita aqui nessa noite, né? Se você é membro de uma igreja evangélica, batizado nessa igreja, comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja, você pode participar dos elementos da ceia também conosco. Enquanto adoramos o Senhor, nós vamos distribuir. Tudo
Amém. Faça desse momento um momento seu com Deus, querido. Agradeça aí, não simplesmente pelo pão ou pelo suco de uva que está na sua mão, mas pelo que ele representa. Agradeça ao Senhor porque ele morreu no seu lugar. Ele morreu para te salvar. Então agradeça a ele, diga: Senhor, muito obrigado que tu morreste ali no meu lugar, apesar daquilo que eu sou, porque somos pecadores. A palavra nos diz que Jesus, ele disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Logo depois ele disse: esse é o meu cálice, este cálice é a nova aliança, meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Mas antes ele orou. Dá o microfone aqui, por favor. Pediu para nossa irmã Vilma, diaconisa Vilma, que ore. Pai querido, Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque um dia nós estávamos perdidos. Nós estávamos, Senhor, caminhando para a perdição e fomos alcançados, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua tão grande salvação. E hoje nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações gratos, com os nossos corações abertos diante de Ti, a reconhecer, Pai, que nós não merecíamos, Pai, tão grande salvação. Nós éramos, Senhor, dignos da Sua ira, mas o Teu amor nos alcançou. E hoje nós estamos aqui, Pai, como filhos Teus, porque o Teu Filho, Ele se doou por nós. Ele deixou a Sua glória, Ele deixou o Seu trono e veio aqui para morrer, para que um dia nós tivéssemos vida e vida eterna. E nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações gratos, não cultuando um Jesus que está morto, mas Ele está vivo. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele voltará para nos buscar. Amém. Para nos levar, para estarmos junto de nós. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Segura aí o seu pão. Obrigado, João. A Bíblia diz, Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Participemos do pão. Segure seu cálice. Jesus declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Participemos do cálice.
Aleluia. Glória a Deus. Vem. Michel pode descer, daqui a pouco vocês vão subir de novo. Mas eu quero continuar aqui na minha reflexão. Nós celebramos a morte de Jesus ali na cruz, né? Sua morte. Nos lembramos da sua ressurreição. Mas nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar para nos buscar, né? O tema de missões esse ano é um tema, né, muito forte. Ele diz, porque o Filho vive, voltará, vamos completar a missão. Vamos completar a missão. E o texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que vocês, verso 26, porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia tem um prazo. Um dia nós vamos deixar de celebrar a ceia aqui, porque ela vai se tornar uma realidade no céu. Nós vamos estar naquele grande banquete, né? Jesus mesmo falou isso lá em Lucas, no capítulo 22, quando ele fala exatamente sobre a ceia. A palavra vai nos falar exatamente sobre isso, né? Aí nos remeter aqui, onde Jesus estava, ele disse, estou ansioso para participar desse momento aqui com vocês, porque depois daqui só naquele grande banquete. Então, nós estaremos um dia com o Senhor na eternidade, nós não vai ter a ceia, até porque a igreja não vai estar aqui. Nós vamos celebrar ainda. Até aquele dia nós participamos e nos lembramos, mas é claro de que Jesus, Ele volta para nos buscar. A história não terminou e Cristo voltará. João capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus faz uma promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, o que Ele diz. Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. É nesse texto que Tomé diz assim, para onde tu vai? Eu não sei para onde o Senhor vai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai. No verso 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, Ele foi e há um lugar preparado para nós. Muitas vezes nós vivemos na nossa caminhada olhando muito para a terra, né? E a Bíblia diz que nós não podemos olhar para a terra. Os nossos olhos não podem estar na terra, mas precisam estar nos céus. Meus irmãos, aqui, né, às vezes nós passamos por cima de tantos princípios que são importantes, às vezes para conquistar alguma coisa. Não sei que você conquistar algo é ruim. Nós trabalhamos para conquistar coisas, para cuidar da nossa família, para abençoar aqueles que estão próximos de nós. Mas existem coisas, irmãos, que não tem mais valor do que a presença de Deus. Não há nada que possa substituir a presença de Deus. Eu lembro da história daquele homem que tinha um sonho de construir uma casa para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, e ele trabalhou a vida inteira, dia e noite para isso. Mas ele não viu os filhos crescer. Quando a casa terminou, ele já não tinha uma família, ele não tinha um casamento, ele não tinha os filhos perto dele, porque ele perdeu tempo com coisas, né, que não eram essenciais, ou não soube administrar o tempo que Deus deu para ele. E quando nós caminhamos na vida cristã, como caminhamos com Cristo, nós precisamos entender isso, querido. Que mais importante, aquilo que nós temos de mais valioso é Cristo. É a presença dele em nós, é a certeza de que um dia nós estaremos na eternidade. Amém, irmãos? Porque ele vem nos buscar. A ceia é só um ensaio daquilo que vai acontecer, né? No banquete das bodas do Cordeiro, que nós um dia vamos participar, onde estaremos face a face com ele.
face a face. Mas nós precisamos almejar isso, a volta de Jesus. Que Jesus vem buscar a sua igreja. Hoje de manhã na classe nós conversamos um pouco sobre isso, né? A última lição lá, falava exatamente sobre a volta de Jesus. E lá a gente perguntou qual é o sentimento, eu perguntei lá qual é o sentimento que nós temos quando olhamos para essa realidade e o mundo hoje nos mostra de que a volta de Jesus está próxima. O que sentimos, né? Porque eu sei que às vezes tem gente assim, Jesus não volta, já ouvi isso, né? Jesus não volta agora não, espera, porque eu tenho que consumar alguns projetos, depois eu só volto. Eu já ouvi crente falar isso, mas nós não podemos pensar assim. Mas uma coisa muito interessante que foi compartilhado lá pela grande maioria, e as pessoas disseram assim, nós temos dois sentimentos, pastor. Um sentimento de tristeza, um sentimento de alegria. Ou um sentimento de alegria ou de tristeza. E o sentimento de tristeza nos faz entender que nós precisamos ter urgência para completar a missão. Porque a tristeza é pensar que muitas pessoas que amamos, muitas vezes pessoas que é do nosso convívio, se Jesus voltar, elas não estarão conosco na eternidade. E fica essa preocupação, né? Alegria, porque nós somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós passaremos a eternidade com Ele, naquele lugar que Ele tem reservado para mim e para você. Mas o sentimento de tristeza precisa gerar em nós essa urgência de completar a missão, de falar do amor de Cristo, de sermos intencionais nos nossos relacionamentos e apresentarmos a Cristo e dizer a este mundo que só Jesus salva, que só Jesus transforma, que só Jesus pode trazer a tal felicidade que as pessoas procuram. Por isso nós não encontramos nas coisas. Grande questão hoje na igreja brasileira é essa bendita da teologia da prosperidade, que ensina de que você só é feliz se você conquistar, se você tiver o bem material. Mas não é, querido. Porque o bem maior não está nas coisas, mas o bem maior está em Cristo Jesus. Nós precisamos viver para isso. Encerrando aqui, a minha palavra, eu entendo que a ceia, ela nos chama a três coisas: a santidade, a esperança e a perseverança. Quando celebramos a ceia, entendemos que se Ele morreu por nós, se Ele ressuscitou por nós, se Ele voltará, então não podemos viver de qualquer maneira. A ceia é um momento, como eu já disse, de exame pessoal, de arrependimento, de reconciliação, de renovação de aliança. E precisamos ter gratidão no nosso coração. Porque quando nos aproximamos da mesa, da celebração do nosso Senhor, nós não estamos celebrando um morto, mas nós estamos em comunhão com Cristo que é vivo, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O Rei voltará para nos buscar. E a ceia diz que a cruz foi suficiente, que o túmulo está vazio, que o Rei vai voltar para buscar a sua igreja. Hoje comemoramos o pão, comemos o pão e bebemos o cálice. Mas um dia não será mais simbólico, será celebração eterna. Que ao participarmos da mesa, possamos dizer com fé: vem, Senhor Jesus. E que essa esperança nos sustente, nos santifique, nos fortaleça até o dia que Jesus vem nos buscar. Amém, querido? Ministério, vamos subir, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero orar com você e por você aqui nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Cobre para mim.
Obrigado. Essa toalha sempre me lembra do lenço, né? Quando Jesus ressuscitou, que estava dobradinho lá. É muito interessante. João capítulo 20, depois você lê, está escrito lá. Esse texto tem dois sentidos, né? Ou ele pode ter dois sentidos. O sentido mais provável, e é interessante, é que comprova que Jesus, o seu corpo não foi sequestrado. Porque imagina se o corpo de Jesus fosse sequestrado, eles teriam tempo de dobrar o lenço, de deixar. Ia levar de qualquer jeito, ia ficar tudo bagunçado lá, né? Mas quando eles entram e está tudo arrumadinho, que Jesus teve o tempo suficiente para dobrar. Porque ele ressuscitou, querido. Né? Porque ele ressuscitou. E outro sentido, que não há uma comprovação, né? Há um costume, alguns dizem que é judaico, outros não, é de que numa casa, quando o chefe da casa estava numa refeição, quando ele dobrava, né? Quando ele estava lá para a sua refeição, ele saía da mesa, se ele jogasse lá o guardanapo de qualquer jeito, ele está dizendo que ele não ia voltar, que aqueles empregados podiam tirar aquela mesa dali. Mas se ele dobrasse o lenço, o guardanapo, e botasse em cima da mesa, ninguém podia mexer na mesa, porque ele estava dizendo, eu voltarei. Jesus está dizendo para nós, querido, que ele vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja.